Olá, sejam muito bem-vindos a esta apresentação sobre OpenSense, ciberdefesa com software livre. Esta apresentação está sendo transmitida a partir de Braga, Portugal, na Cyber Cloud Expo, e durante os próximos minutos eu falarei um pouco sobre esta plataforma open source de Firewall, chamada OpenSense, e demonstrarei alguns casos de uso como nós a utilizamos para fazer toda a ciberdefesa em nossos serviços e nossos ambientes gerenciados. Fazendo uma breve introdução, uma breve apresentação, me chamo Júlio Camargo, trabalho com Linux e Open Source desde 1997 e desde 1999 com Firewalls, aquela altura com Firewalls baseados em Linux, baseados em IP chains, IP tables. Posteriormente, eu iniciei a minha vida nos treinamentos Linux, treinamentos para certificação Linux. Àquela altura, nós utilizávamos o Conectiva Linux, que é uma distribuição brasileira baseada no Red Hat. Àquela altura, a certificação conectiva ela era uma certificação bem reconhecida, tanto que havia uma equiparação com a LPI. Continuando a minha jornada, em 2006 eu iniciei o trabalho focado 100% na área de cibersegurança e tive bastante experiência com ambientes corporativos, empresas bastante grandes, empresas internacionais. Isso agregou muito à minha experiência. E em 2008, com uma visão de que seria possível oferecer ao mercado de pequenas e médias empresas uma solução de appliance de Firewall TM como serviço, eu iniciei o projeto de appliances de Firewall TM baseado em open source. Bom, atualmente eu sou moderador do fórum na língua portuguesa do OpenSense. Além do OpenSense, eu contribuo com alguns outros projetos open source, como o Azul, faço pequenas contribuições. Possuo um treinamento na modalidade de treinamento online na plataforma udemy.com. Convido os senhores e as senhoras a conhecerem. No final da sessão, na sessão de perguntas e respostas, de dúvidas, eu posso passar mais detalhes. E participo do desenvolvimento de alguns plugins, como eu mostrarei durante a apresentação. Atualmente eu estou como CTO na CloudFence, sou sócio fundador da empresa. A CloudFence ela está presente no Brasil e em Portugal. E como podem ver, pela minha foto de turista, eu estou na minha foto em Lisboa, fazendo uma pose aí, uma selfie. Então, Brasil e Portugal são países que estão em nosso dia a dia na empresa e no meu dia a dia pessoal. Deixando aqui um pouco as questões pessoais e fazendo uma breve apresentação sobre a empresa, a CloudFence. A CloudFence ela basicamente trabalha com três verticais. Nosso foco, como nós definimos, é Cloud and Network Open Source Security, que é o nosso principal foco. Somos um provedor de serviços geridos de segurança, um MSSP. Além disso, temos a vertical de Cloud Segura, essa BU, né, essa unidade de negócio de Cloud Segura, onde temos uma série de serviços lá como nuvem privada, infraestrutura como serviço e muito desses serviços que eu estou a apresentar a vocês tem o OpenSense ali por trás de alguma forma. Nós possuímos também um Security Operations Center, um SOC, que faz toda a gestão dos serviços, desses serviços geridos, sejam serviços da nuvem segura, né, da cloud, ou da segurança gerenciada. E nesses 2 anos de trajetória, 2 anos e meio de trajetória, a empresa foi fundada em 2018, nós iniciamos uma terceira vertical de Professional Services por demanda dos próprios clientes, procura dos próprios clientes, onde nós prestamos suporte, nós temos alguns pacotes de suporte para OpenSense, que dá direito à utilização de alguns desses plugins que são comerciais, que nós possuímos. Prestamos também Professional Services
com as soluções de Wazoo e OSSEC. Então, uma pergunta, uma reflexão que podemos fazer é se o software, um firewall open source, é realmente seguro, se ele pode ser seguro, ou se um software proprietário comercial, um produto de firewall, é mais seguro do que um software open source. Na verdade, essa questão ela é pautada em um mito, né? O mito de que o software proprietário é mais seguro do que o software livre, o software de código aberto. Então, para exemplificar isso, podemos aqui utilizar um exemplo, né, desse mito, de uma notícia que foi divulgada há algum tempo atrás de um produto de firewall, né, uma solução de segurança comercial, e que a correção, né, nessa questão dessa falha, ela levou 18 meses para ser corrigida. Então, isso nos traz uma reflexão, porque dentro da nossa experiência com o OpenSense, especificamente, o tempo de resposta da comunidade para uma correção ele é de dias, de no máximo semanas. Quando é uma falha crítica, isso ainda o tempo é menor ainda, é um tempo mais encurtado ainda. Aqui nós temos o roadmap, que é disponível publicamente através desse endereço. E aqui nós conseguimos visualizar o plano de implementação de melhorias, o que já foi implementado, o que já está completo e o que está planeado para cada versão. O ciclo de versionamento é bastante interessante. Notem que temos aqui duas versões major maiores, né, durante o ano. Então elas acontecem respectivamente em julho de cada ano e em janeiro. Então aqui no exemplo nós temos o ano de 2020, versão 20.7, que é a release, a versão do mês de julho. E aqui a próxima versão, nesse momento em que estou a apresentar o tema, a próxima versão ela será lançada em janeiro de 2021 e aqui nós já conseguimos verificar quais são as melhorias já implementadas e as planeadas. Então, quando estamos a falar de um produto de segurança, é muito importante existir esse planeamento, existir essa previsibilidade, saber o que foi implementado, o que está a ser implementado e definir qual é a melhor versão. Então, muitas vezes, em conjunto com os nossos clientes, decidimos ficar uma versão atrás da versão recém-lançada. Isso não significa estar com uma versão com bugs ou falhas de segurança, porque o OpenSense tem os mecanismos todos para verificação disso. Aqui mais um exemplo com a questão do tempo de resposta. Então, toda semana há um patch day e a equipe de desenvolvimento do OpenSense publica. Eu peguei aqui um exemplo dessa screenshot do Twitter. E aqui há o anúncio, inclusive nesta semana, de uma sub-release da versão atual em produção, que é 20.7. Aqui é 20.73. Falando um pouco de produtos, né, de produtos comerciais com software proprietário ou dito proprietário e produtos e soluções baseadas em software livre que mantenham realmente essa identidade como projeto de software livre. Então, eu extraí essa listagem da Wikipedia de uma listagem de produtos baseados em FreeBSD. Como as senhoras e senhores podem notar, há uma série, e aqui a lista ainda não está completa, de fabricantes a utilizar o FreeBSD como base para seus produtos de segurança. Aqui eu destaquei apenas os produtos de segurança. Então é possível notar aqui firewalls, inclusive firewalls de fabricantes
bem conhecidos e que estão lá naquele dito quadrante mágico do Gartner, WebFilter, anti-spam, soluções de conectividade segura, enfim. Há uma infinidade de fabricantes, de empresas que criam seus produtos baseados em software livre, em open source. Para que fique claro, o OpenSense é uma marca de uma empresa holandesa chamada Deciso, que mantém o projeto e que cria seus próprios appliances de firewall, o TM também. Então é possível notar que o projeto ele tem sim alguns sponsors, algumas empresas que mantêm todo esse ecossistema. E vamos falar um pouco agora sobre o OpenSense e suas características. Então, o que é fundamentalmente o OpenSense? Ele é um firewall open source. Como eu já disse, ele é baseado no FreeBSD, mas uma versão hardened do FreeBSD. Então, essa versão do hardened BSD ela implementa uma série de controles de segurança que é um projeto incrível, recomendo para que os senhores e as senhoras pesquisem depois, caso não conheçam o trabalho desse time fantástico que mantém esse projeto do Hardened BSD. Inclusive, alguns dos desenvolvedores participam também do projeto do OpenSense e essa implementação é uma implementação do sistema operacional seguro, que eu diria que é muito bem desenhado e se encaixa muito bem no modelo de uma solução de segurança como um firewall. Falando sobre maturidade, é, alguns de vocês podem estar se perguntando: quem utiliza? Qual é o parque instalado? Quantos OpenSense estão hoje no mercado protegendo as redes? Então, hoje temos um número estimado de mais de 100 mil instalações. Então, é um número de respeito, bastante considerável. Visto que é um projeto iniciado em 2015, nesses 5 anos ele conquistou muito espaço e então é um número de respeito. Ele possui plugins para firewall UTM, que permite que ele seja implementado, que ele substitua muitas das soluções comerciais de firewall UTM de mercado. Na CloudFence é muito comum fazermos isso. Aliás, é raro na CloudFence nós substituirmos outras soluções open source, como Linux, como o próprio PathSense. Acontece, mas é um percentual menor. Nós temos muito mais cases de sucesso, casos de implementação de sucesso, substituindo soluções comerciais, soluções de mercado, soluções proprietárias. Falando em soluções proprietárias, o OpenSense atualmente é o único firewall open source com um plugin de Next Generation Firewall. Então, para aqueles que gostam de dizer que open source não tem as funcionalidades de um Next Generation Firewall, que são aquelas inspeções avançadas de aplicação que acontecem em camada 7, ele possui também, né, que esse tipo de implementação é dita exclusiva de produtos comerciais. Então, isto com OpenSense não é mais verdade, né? Isso também, como já irei mostrar, é também suportado por uma empresa com suporte, é um plugin comercial, né? Falando em comunidade, nós temos uma comunidade muito forte e organizada. Como disse no início desta apresentação, eu tenho um pouco de envolvimento de trabalho como moderador do fórum em língua portuguesa. Nossos colaboradores, né, os membros do nosso time, eles também ajudam, né, eles contribuem no fórum respondendo a perguntas, criando documentação.
Então, isso demonstra aí um senso de comunidade muito forte. Há outras empresas espalhadas pelo mundo, né? Mesmo em Europa, aqui na Europa, como pelo mundo, dando esse suporte, criando realmente uma comunidade muito forte. A base da comunidade de OpenSense, que foi o grande motivo de ele ter sido criado, é justamente manter os preceitos de software livre, de um software aberto, de uma comunidade de software livre. Possui uma documentação bem estruturada, então ela é disponível no site oficial em docsopensense.org. Existe lá uma série de documentos explicando tanto quanto o funcionamento, como funciona as funcionalidades, como alguns guias e how-tos. Além disso, há um livro à venda no site da Amazon e também através do projeto OpenSense, quando você apoia comprando uma licença business, um pacote de suporte, você ganha esse livro, é um livro muito bem escrito. E derrubando mais um mito aqui, uma falácia, é que o suporte, quando você está a utilizar um projeto de open source, não há um suporte profissional. A CloudFence é um exemplo disso, há outras empresas prestando esse suporte profissional. Como eu disse anteriormente, há empresas, pessoas e projetos apoiando, né? No caso do plugin do Sensei, é a Sunny Valley, é uma parceira CloudFence, que presta todo o suporte para o plugin de Next Generation Fire, o desenvolve, enfim. Falando rapidamente aqui da história do OpenSense, de onde surgiu o OpenSense? Por que surgiu o OpenSense? Iniciou-se em 2003, quando um projeto chamado Monowall foi iniciado com o intuito de facilitar a gestão de firewalls com uma interface web, uma interface amigável. Esse projeto ele já era baseado no FreeBSD, porém, àquela altura, o objetivo do projeto era fornecer um sistema operacional de firewall para hardwares antigos, hardwares com pouco recurso, pouca memória, pouca CPU e hardware embarcado. O que tornava o sistema limitado, né? Porque o enfoque era o desempenho em equipamentos com recursos limitados. Portanto, parte da comunidade resolveu fazer um fork e derivou para um novo projeto em 2004 chamado PathSense. E nesse ponto se iniciou o que eu diria que ainda nos dias atuais é o Firewall open source mais popular, mais conhecido. Né? Não, notem que eu não disse o melhor, eu disse o mais conhecido, o mais popular. Mas esse projeto ele veio com o intuito de mudar o sistema de filtro de pacotes, que é o PF, por isso PFSense, Packet Filter, que foi derivado do OpenBSD, que é um sistema operacional notoriamente extremamente seguro. E a equipe de desenvolvimento, a comunidade começou a criar plugins no PFSense, o que tornou o projeto mais completo e com funcionalidades de Firewall UTM. Porém, em 2015, alguns membros da comunidade, e esse que vos fala era um destes, nós começamos a notar que o projeto PFSense estava a perder suas características essenciais de projeto de software livre, open source. Então foi criado um novo fork e então surgiu o OpenSense. Inicialmente ele era um código, a grande parte do código proveniente do PFSense, mas ele implementou melhorias significativas, como a estrutura de MVC para front-end web, uma estrutura com alguns serviços que são utilizados para fazer a intermediação entre a front-end e a back-end. Então, ao contrário do que acontece no PathSense, onde a interface web executa comandos de root no sistema operacional, no OpenSense isso não é feito desta forma. Há uma camada intermediária aí que cria um envelope de proteção, cria uma camada a mais de proteção.
E a partir de 2015, esse projeto só cresceu e está a crescer numa velocidade espantosa. Mostrando aqui um pouco, essa tabela eu extraí de um post que há no nosso blog, na CloudFence. Mais uma vez faço convite aqui para que conheçam, para que acedam ao site, conheçam um pouco mais sobre o nosso blog, sobre as matérias, sobre o conteúdo disponível lá. Rapidamente eu falarei aqui de algumas funcionalidades disponíveis no OpenSense. Então ele, além de Firewall, ele faz Traffic Shaping, ele faz filtro baseado em GeoIP de forma nativa. Ele de forma nativa também vai fazer o controle via IDS, que é detecção de intrusos, ou IPS, que é o bloqueio. E ele pode utilizar disponível, inclusive de forma gratuita, assinaturas da Proofpoint. Ele possui também o serviço de proxy, que é nativo, e nós da CloudFence desenvolvemos um plugin de web filter, uh, que nós entendemos que a filtragem, né, via proxy no OpenSense não atendia de forma plena aos nossos clientes, então nós criamos um plugin. Inclusive, há uma versão desse plugin disponível e já foi submetida ao projeto para que faça parte oficialmente do repositório do OpenSense. A VPN, os protocolos de VPN no OpenSense são bastante diversificados, há muitas VPNs disponíveis, né? Mas nativamente ele tem o IPsec, que é padrão em praticamente qualquer firewall de mercado, o OpenVPN, que utiliza do protocolo SSL para fazer a conexão segura, a criptografia, e neste caso está disponível o fator duplo de autenticação via Google Authenticator. Através de plugins é possível adicionar a VPN com o protocolo WireGuard, que está em bastante evidência, principalmente como empresas como a Cloudflare utilizando seus serviços e apresentando isso aí como uma boa solução, e também o Tink, que é um outro plugin para uma outra solução de VPN. Para SD-WAN, há um plugin chamado Zero Tier, que pode ser implementado no OpenSense. Há protocolos de roteamento dinâmico, SPF, BGP. Há o serviço de multi-WAN para failover de links de internet e balanceamento de forma nativa. Há a opção de alta disponibilidade de hardware, ou seja, é possível ter dois equipamentos trabalhando em alta disponibilidade. Caso um falhe, o outro assume automaticamente. Há ainda a função de Next Generation Firewall, como eu disse anteriormente, disponível através do plugin Sensei. Há também um Web Application Firewall, que é implementado com o plugin do Nginx mais Naxi. Há uma funcionalidade bastante interessante de guardar ou salvar o backup em nuvem de forma nativa. Há plugins de DNS Filter aqui. Na realidade, existe até uma implementação mais recente aqui, além do DNS Script, o Bind ao Unbound também, que foi implementado pela comunidade recentemente. Há um plugin de anti-spam e aqui há uma lista de apenas algumas das funcionalidades. Isso aqui se estende um pouco além. Para quem tiver curiosidade, recomendo que consulte a página oficial do OpenSense e a documentação oficial do OpenSense. Agora, uma pergunta que fica é: como é a utilização do OpenSense no mundo real? É possível aproveitar todas as funcionalidades que eu acabei de dizer e proteger a rede de forma madura e efetiva? Eu vou dizer que sim, e vou demonstrar com um case da própria CloudFence. E o case a ser utilizado é o case de serviços geridos de firewall. O serviço gerido de firewall na CloudFence, ele é um serviço 100% serviço, ou seja, o equipamento é provido como serviço também. E nós fazemos lá desde do setup da implementação, da gestão e da monitorização. E aí eu digo monitorização, são eventos de disponibilidade, como se links de internet estão
online, se VPNs estão conectadas, até eventos realmente de alguma tentativa de invasão, uma máquina zumbi, um bot dentro do cliente, onde o nosso SOC faz todo o trabalho de remediação, de resposta a esse tipo de incidente. Então vamos lá, vamos colocar nossos appliances sobre a bancada, conectá-los à rede e mostrar como é a coisa funcionando. Então, dentro desse case, eu falarei um pouco sobre a função, a funcionalidade Zero Touch Setup, que foi criada dentro da CloudFence, e só foi possível a criação dela por conta de utilizarmos o OpenSense, uma solução de código aberto. E a ativação remota, o Zero Touch Setup, ele funciona como temos aqui um exemplo. A CloudFence Portugal envia um equipamento com o Factory Default, ou seja, com as configurações padrão de fábrica para um cliente no Brasil. Isso é disparado diretamente para o cliente via uma transportadora ou um agente postal quando é dentro do mesmo país. Isso é disponibilizado praticamente de imediato ao nosso cliente. Isso é um fator que os clientes admiram bastante no nosso serviço. É o tempo de resposta, a rapidez, tanto para a disponibilização do serviço. Nesse caso, vou utilizar aqui um exemplo de um cliente que já possui algumas filiais. Então, estamos a falar aqui de uma filial nova. Quando esse equipamento chega a essa filial, o cliente tem apenas que fazer uma ação, praticamente, que é ligar o equipamento, ligá-lo à tomada, à energia elétrica e conectá-lo a um acesso à internet. Que acesso à internet? Esse acesso à internet pode ser qualquer acesso à internet, inclusive aquele cabo de rede que está em cima da mesa de reuniões. Não há problema algum. Apenas com a conectividade à internet, a nossa equipa consegue acedê-lo e fazer toda a gestão e ativação, setup remoto. Quando digo toda, é toda mesmo. A gente tem 100% o acesso remoto, a gestão remota do equipamento. Aqui está um exemplo de um OpenSense a ser ativado. Nós desenvolvemos um plugin, na verdade, um conjunto de plugins para que esse serviço de Zero Touch fosse possível. Então, há um plugin que ele é utilizado no equipamento do cliente e há um plugin que é utilizado no nosso sistema de gestão, nosso Manager. Aqui é o lado do cliente, né, o equipamento a ser configurado, e aí ele exibirá ao cliente, caso o cliente faça conexão na interface web, o que não é uma obrigatoriedade, ele vai ter aqui um código, o Device ID, e esse Device ID será utilizado para ativar esse equipamento estar gerido e disponível para que ele inicie a operação. Aqui o exemplo do Manager, que é o plugin chamado Cloud Tower. Aqui nós temos vários clientes conectados e aqui no exemplo conseguimos fazer até um via web, até mesmo um acesso SSH no equipamento, remoto. Né? E quando eu digo remoto, eu estou a dizer de equipamentos que muitas vezes a equipe de SOC do Brasil acessa em um cliente em Portugal ou em um cliente que está a 3.000, 4.000 quilômetros dentro do próprio Brasil para acesso e a gestão. Isso sem qualquer apoio local, técnico, qualquer apoio presencial no cliente, apenas o equipamento conectado à internet. Aí o processo de ativação é bem simples, a nossa equipe faz o cadastro. Quando a equipe faz o cadastro, ela utiliza aqui ela preenche alguns dados, o Device ID é a chave aqui, né, para que o equipamento seja ativado. Uma vez o equipamento cadastrado, ele será ativado. Aqui então tem alguns dados, né, o número de série, a localização do cliente, aqui o cliente no caso sou eu. E o Zero Touch Setup está concluído, o equipamento estará online.
e disponível para ser gerido remotamente, monitorado remotamente e a partir dali, como nesse exemplo eu citei, sendo uma filial, um branch office, nós faremos a conexão de acordo com as políticas da empresa, do cliente, né? Então, esse equipamento será interconectado muitas vezes, como nós temos aqui, com dezenas de outros equipamentos. Isso é feito de forma muito rápida e transparente ao cliente. Esse é um grande diferencial que nós temos com o OpenSense, pois foi possível desenvolver todo um projeto e plugins e software para transpor uma dificuldade. Notem que, usando o Brasil como exemplo, há uma distância geográfica muito grande de onde o nosso escritório se encontra no Brasil, que é o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, e nós temos clientes na região norte, nordeste, centro-oeste, sul, e nós temos um valor de serviço bastante acessível e seria inviável do ponto de vista de negócio caso tivéssemos que enviar um técnico ao local. Imagina fazermos uma viagem Portugal, Brasil, Brasil, Portugal para ativar um serviço de 150 euros mês. Então, é algo impensável. Só com a passagem aérea já se gastaria muito mais. Isso sem dizer do tempo, né? Então, hoje, nós temos esse processo que nos permite ter um crescimento grande sem onerar demais, tanto para o cliente como para a própria CloudFence. Aqui o equipamento ativado, né, apenas aqui como um exemplo, e aqui os dados recebidos do manager do Cloud Tower após a ativação. Então aqui ele vai exibir todos os dados dessa ativação do equipamento. Aqui uma vista de olhos bem rápida sobre a topologia. Então o equipamento ele pode estar a se conectar utilizando inclusive um 4G, que não permite muitas vezes uma conexão direta, né? É um acesso remoto direto. E aí o equipamento, quando ele é conectado à internet, ele se conecta ao nosso SOC. O nosso SOC, através de um túnel seguro, de uma VPN, pode fazer todo o setup remoto, a gestão e a monitorização. Aqui mais um exemplo, né, prático aí desse acesso. Então, o acesso SSH feito através do Cloud Tower via web no equipamento remoto. E agora, para finalizar, vamos falar um pouco sobre a aplicação prática no nosso dia a dia, né? Mais algumas aplicações práticas no nosso dia a dia com o OpenSense. Então, além do Firewall TM e o Next Generation Firewall gerido, nós temos também o Web Application Firewall, que nós utilizamos em nossos data centers, em nossa nuvem, nossa private cloud, né? E também em alguns clientes. Vocês podem ver alguns casos de utilização desse serviço através do YouTube. Temos alguns vídeos lá de demonstração, então faço aqui o convite de acessar YouTube/CloudFence e tem alguns vídeos de demonstração, não apenas do WAF. Temos também aqui a utilização do DNS Filter, ele é muitas vezes utilizado em conjunto com solução de OpenVPN, principalmente agora nessa época de pandemia, onde há o teletrabalho e a empresa ainda assim quer manter um controle do que o colaborador, o funcionário acessa durante o expediente, enquanto conectado à VPN. Então, enquanto o colaborador está conectado na VPN, ele tem todo o acesso de internet filtrado, protegido, por efeitos de proteção, de segurança ou mesmo de produtividade. Temos o módulo de Web Filter, como eu comentei anteriormente, ele é um plugin que é desenvolvido pela CloudFence e ele é utilizado em ambientes principalmente que possuem um controlador de domínio, um Active Directory da Microsoft, onde é feita a autenticação transparente, né, desses utilizadores e toda a filtragem de navegação, isso no ambiente local, on-premises.
Há também o serviço Load Balancer que nós utilizamos em nossos data centers, em alguns clientes, para balanceamento de serviços como DNS, SMTP e alguns outros, também baseado, tudo que eu estou a dizer aqui é baseado no OpenSense. Ao serviço de Cloud VPN Gateway, que é muito utilizado por clientes que não possuem links de internet dedicados com IP público fixo, então eles não têm muitas vezes recursos técnicos necessários para que seja conectado via VPN IPsec. Então, o nosso Cloud VPN Gateway atua como um gateway em nuvem dedicado ao cliente para os túneis IPsec, as integrações IPsec entre o cliente e seus parceiros e seus clientes, né? E aí a integração é feita muitas vezes com algum appliance local via ou mesmo um client, software client de OpenVPN. Há ainda a solução de SD-WAN, que é bastante utilizada para conectividade entre filiais e utilizadores remotos. Há por último, mas não menos importante, a implementação em andamento na CloudFence. E aí convido aos senhores para que assistam aí a apresentação do dia 9 que faremos sobre o Software Defined Perimeter e o Zero Trust, que é uma implementação do conceito Zero Trust Network, utilizando o OpenSense e o Azul. É um conceito bastante interessante, muito atual e que está a ser utilizado nesse momento em que nós vivemos de pandemia e que a massa de trabalho se encontra em teletrabalho, se encontra remoto. Então é bastante interessante esse conceito, mas deixarei para falar mais sobre esse novo serviço em apresentação adequada do dia 9. Quero agradecê-los pela audiência, por ter estado comigo até aqui. Segue aí os nossos sites, o site Brasil, o site Portugal, o nosso YouTube. Estamos também em LinkedIn, Twitter, Facebook. E quero agradecer, meu muito obrigado por estarem comigo até aqui. E acredito que agora estaremos abertos aí à sessão de perguntas e respostas no chat. Muito obrigado.